Muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosa Maria Faveiro e aqui é o programa Tecendo a Vida. Hoje é um dia muito especial, porque é o início, né? É a primeira live do programa Tecendo a Vida. Tecendo a Vida é um projeto que eu já venho elaborando há alguns anos, né? E que tem como objetivo a gente falar das coisas da vida, das coisas que nos enroscam, né? Das coisas que deixam a gente travado, né? Os nossos nós, como a gente se diz, né? É, olha, Emília, boa noite, Emília. Então, o Tecendo a Vida tem como objetivo falar sobre a vida, sobre os nossos enroscos e como a gente pode fazer para desenroscar, né? Porque a partir da visão sistêmica, a gente consegue ver as coisas de um jeito um pouco diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, vou constelar, ou vai fazer uma constelação quando tem alguma coisa muito importante, né, que esteja atrapalhando a vida dela. Mas o que eu pensei, né? A gente também, apenas com a filosofia sistêmica, ou com o que a gente chama também de inteligência sistêmica, né? Porque a gente tinha o que era, vamos dizer, o QI, né? O QE, que é o quociente emocional, e agora a gente também pode falar de uma inteligência sistêmica, né? Um quociente de inteligência sistêmica, porque a filosofia que o Bert Hellinger nos trouxe, ela é simplesmente uma percepção da vida real, de como a vida acontece, né, nas suas diversas situações, né, do jeito que a vida flui. Então, o que eu elaborei? Né? Nesse programa, a gente falar da vida como ela é, dos detalhes da vida, e trazendo sempre uma visão da filosofia sistêmica, em que a gente treinando e olhando e conhecendo a filosofia, a gente consegue fazer mudanças bastante importantes na nossa vida, não necessariamente ter que fazer uma constelação, porque tem gente que vai, cada mês quer fazer uma constelação, né? Porque você tira uma camada, aparece outra, né? E não é necessário, quando você está na postura sistêmica, né, no conhecimento do que são as leis e fazer um movimento de vida, cada passo seu ser dentro dessa lei, que é uma lei natural da vida, a gente consegue resultados fantásticos, né? E eu falo isso porque eu passei por várias situações onde eu pude experimentar essa filosofia, né, esse ensinamento do Bert Hellinger, que é maravilhoso. Então, é esse o objetivo. Então, eu estou muito feliz por estar começando esse programa, que já tem alguns anos que eu estou elaborando, né? E eu uso essa analogia do tecer, né? Porque eu acho que você fazer o seu passo a passo na vida, cada dia, você vai conseguindo alinhavando e tecendo, né, desemaranhando os seus nós e fazendo o seu tecer, o seu passo a passo na vida com uma felicidade, com uma leveza, com algo que seja mais, né, prazeroso e mais feliz, tá? Bom, então o tema de hoje que eu coloquei é com relação a o que me irrita, né? O que me irrita profundamente? Então, como eu falei, a gente vai trazer as coisas do dia a dia, das dores que a gente tem, as nossas dificuldades do dia a dia, né? Então, assim, o que me irrita profundamente? O que me tira do sério, né? Existe alguma coisa que vocês tenham aí que te tira do sério, né? Se quiserem, pode ir falando ou pensando aí, o que me tira do sério, né? Que me contrariem. Pois é, me contrariem é alguma coisa que muitas pessoas se irritam, né, de ser contrariadas. Que mais? Que gritem comigo também. Exatamente. Eu tinha um amigo que detestava que chamasse ele de palhaço. Se chamasse ele de palhaço, o bicho ficava uma onça. Não conversava mais com ninguém. Que mais? Gente que não cumpre horário. Cleide, é isso mesmo, deixar esperando, não cumpre horário. Que mais? Ser fechado no trânsito, né? Olha quantas coisas do dia a dia a gente se irrita, né? E a gente fica nervoso
E quando a gente se irrita com essas coisas, né, o que elas provocam na gente, né? Então, se você conhece alguém aí que se irrita fácil, pega esse aviãozinho aí, ó, e manda e convide os amigos que se irritam por qualquer coisa ou com algumas coisas, né? A Amília falou política, né? É isso aí, política também é uma coisa que irrita muito. O Marcos está dizendo não ser ouvido. É isso mesmo, não ser ouvido. Então, assim, a gente no dia a dia, todos os dias, e às vezes o dia todo, a gente passa por situações que se irrita e que tira a gente do sério, né? E aí, quando você vai ver, você às vezes passa mais horas do dia irritado por algo, né, que aconteceu, do que pelas suas próprias, né, atividades, sua própria situação, sua própria vida, né? Ah, é isso aí, Cleide. Então, o que isso causa na gente? Quando algo me irrita, então vamos supor que eu tenho problema se alguém me fecha no trânsito, por exemplo. Eu fico irritada se alguém me fecha no trânsito, né? Aí eu vou ficar aqui remoendo aquilo, certo? Então a gente fica remoendo, remoendo, e parece que aquilo não sai da cabeça, né? E xinga, e fala, por quê? Tá, né? Ou qualquer situação. Só que aí o que eu fiz? Desequilibrei meu dia, já estou me sentindo aqui nervosa, afeta meu estômago, né? Que mais que vocês sentem? Eu, né, estou produzindo aqui uma gastrite, perco a fome, né? Que tem gente que perde a fome quando acontece alguma coisa, aí briga, discute com o marido, discute com o filho, né? E aquilo te irrita tanto que você passa o dia nervoso, e um sai para um lado, outro sai para o outro, né? E acaba brigando, às vezes, até com quem não foi o suposto causador, né, da irritação e o que te tirou do sério, né? É, então, assim, a gente fica com aquilo, né? A gente pega aquilo. Então, a gente pega aquilo e fica ruminando, fica, né, sofrendo e acaba, muitas vezes, destruindo relacionamentos e, ao longo prazo, se a gente não cuidar, a gente fica doente, né? Porque são situações que, às vezes, acontecem diariamente, no cotidiano da gente, né? Todos os dias. E aí você passa aquele todo dia com aquele nervosismo. Então tá indo, alguém te fechou, tá nervoso. Aí chega, o funcionário chegou atrasado, alguém chegou atrasado, ou foi para uma reunião e não chegou ninguém. Então aquilo vai te deixando num estado e que você vai sofrendo com aquilo, vai te causando um transtorno, né? Então, assim, a gente olha hoje, sabe que assim, 90%, se não for mais, né, dos problemas que existem na vida da gente, geralmente é porque a gente se ocupou demasiadamente com o que aconteceu e não necessariamente que aquilo seja um problema, né? Então, aí o que a gente faz, né? Então, assim, eu perguntar o que me incomodei, né? O porquê que eu me incomodei tanto com aquilo. Então, assim, se o cara me fechou e eu fiquei tão irritada porque ele me fechou no trânsito, assim, por que eu estou irritada com isso, né? Então, assim, qual que é o convite aqui? E o que a gente olha dentro da filosofia sistêmica e dentro, né, dessa visão que eu quero passar para vocês. Então, assim, em vez de eu olhar para o outro, né, e olhar aquilo que me causou mal e achar que aquilo, né, o externo é o que me causou mal, eu começo a olhar e tentar observar assim, o porquê que eu me incomodei tanto por aquilo ter acontecido. Então você pega e muda um pouco o olhar, né? Aí eu não vou falar muito hoje sobre as razões, né, pelas quais a gente tem essas irritações e essas situações dentro da visão sistêmica. Hoje eu vou falar mais assim de como a gente transformar isso, né, de dar um novo olhar para isso. Em outro momento a gente vai falar das causas, né, as possíveis causas de você sair do sério com algumas coisas, né? Então, o que eu quero trazer hoje é, assim, uma oportunidade de melhoria, né? De a gente fazer um reposicionamento e a gente olhar para uma situação que nos deixa muito nervosos, muito aflitos, e olhar de uma outra forma, né? Mudar o foco. Então, assim, é fazer um exercício de mudar o olhar para outro lugar, né?
Tudo bem até aí? Então, aí, pensa comigo, vamos supor, então alguém fez alguma coisa que você não gostou, chegou na reunião, a outra chegou atrasado. Isso daí é uma possibilidade ainda ou é um fato? Né? Então, assim, aquilo ali pode acontecer? Não, já aconteceu, então é fato, certo? Então, assim, é uma ilusão ou é um fato? Não, a pessoa chegou atrasada, então é um fato, né? Então não tem o que fazer. Aí é uma opinião? Não, não é uma opinião, é um fato, né? Então, assim, se isso é um fato, já aconteceu, eu tenho como mudar? Não, né? Então, assim, eu ficar me remoendo aquilo vai me trazer uma melhora naquilo, vai fazer aquilo mudar, né? A pessoa vai voltar e chegar, né, na hora? Não. Então, é um fato. Então, isso eu não tenho como mudar. Então, assim, na visão sistêmica, a gente sempre fala aquela questão de o aceitar passivo, lembra que a gente já falou? Então, assim, eu aceito aquilo, né? Então, eu aceito porque é fato, eu não tenho como mudar. Na medida que eu aceito, porque eu decidi aceitar, então o que, que vai acontecer? Ok, aceitei, e agora o que, que eu faço com isso? Então, de repente, não é uma pessoa que eu posso me relacionar, não é uma pessoa que eu posso fazer aquele trabalho, e tem algumas, então assim, tem algumas coisas que estão no nosso controle. A partir do momento que você entendeu que é um fato e que não pôde mudar, aí você vai decidir o que fazer com aquilo, tá? Agora vamos pensar um pouquinho diferente, né? Uma outra análise. Será que é mesmo um fato? Assim, eu quero dizer agora assim, aquilo que nos tirou do sério é a verdadeira razão, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho. Vocês já repararam que as coisas que irritam a gente, elas repetem o tempo inteiro? Alguém já passou por isso aqui? Né? Então, assim, aquilo que me irrita não acontece esporadicamente, acontece diariamente, repete o tempo inteiro. Eu, por exemplo, quando eu dirigia bastante, o tempo todo alguém me fechava. Então, assim, eu fico pensando, né? Então, quer dizer, todo mundo está me vigiando, me seguindo para me fechar, né? Então, assim, a gente olha sempre a partir do outro. Então, alguém me fechou, o outro fez errado porque me fechou. Agora, todo dia alguém me fecha? Nossa, né? Como eu sou uma pessoa perseguida, né? Aí, todo dia alguém não me ouve. Nossa, ninguém me ouve, né? Então, assim, o que que tem aqui que ninguém me ouve? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que aí dentro desse olhar que a gente pode fazer esse ajuste. Se tem algo que me irrita muito e aquilo se repete, você pode reparar, não é com uma pessoa, se repete com mais de uma pessoa, não é verdade? Então, assim, é, aí você começa a pensar, será que aquilo realmente é aquele fato, aquela situação que me deixou nervoso, ou tem algo por trás que é o que me afeta? Então, quando a gente faz esse olhar para algo que nos tirou do sério e nos irritou, é uma grande oportunidade de a gente descobrir coisas sobre nós. Então, a visão que eu quero trazer hoje aqui é esta: é que oportunidade eu tenho de me perceber e descobrir as situações que me fazem mal a partir de um lugar de que alguém me irritou, né? De que me tiraram do sério. Eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinha, que é assim. Por exemplo, na questão do trânsito, eu sempre tirei muito essa questão do trânsito. Se alguém me fechasse, se alguém tentasse entrar na minha frente, nossa, eu ficava muito irritada, sabe? A pessoa sai de trás e entra na frente, que aí você, né, tá assim, aí sobra uma vaguinha, o outro vem e faz assim. Nossa, isso me tirava do sério de um jeito assim, né, extraordinário. E geralmente, quando alguém fazia isso, eu olhava, era alguém que tinha um carrão, né? Algo assim, mais poderoso. E aquilo me irritava profundamente. Se alguém furasse a fila e eu visse alguém furando fila, eu arrumava uma briga, porque a pessoa estava furando a fila, né? E aí eu comecei a perceber que isso acontecia sempre comigo, né?
e outras coisas, né, que eu já testei na vida, assim, aquilo sempre acontece comigo. Aí eu falava assim, tá vendo, isso sempre acontece comigo, porque eu, toda hora, sempre acontece comigo, que azar que eu tenho. Só que assim, na hora que eu comecei a olhar para isso e comecei a fazer, por exemplo, nessa questão do trânsito, eu me lembrei de uma situação, quando eu era pequena, a minha mãe levava a gente não era SUS na época, né? Era um hospital da prefeitura, que era para funcionários públicos da prefeitura, tipo o SUS. E a gente ficava horas naquela fila esperando a vez de ser atendido, com febre, às vezes passando mal, e passava o dia lá esperando. E muitas vezes eu olhava assim, que eu ficava atenta, faltava 3 pessoas na nossa frente. Aí, de repente, chegava alguém, né? E para mim, na minha visão, era alguém mais bem vestido, né? Alguém mais poderoso, e entrava na frente. E aquilo me matava. E, às vezes, eu pegava, ficava firme, que eu era bravinha, ficava assim, firme na fila, e a minha mãe fazia assim para mim, sai, Rosa, sai, deixa ela entrar, deixa, né, a pessoa entrar. E eu ficava muito brava, porque sempre eu tinha que dar o lugar para alguém que queria furar a fila. Então, a gente passava situações que, assim, toda hora a gente tem que fazer isso de deixar, de dar a vez para o outro. E eu ficava muito irritada. E depois, conversando com a minha mãe, eu descobri que era uma situação semelhante que vinha da minha avó, né? Então, assim, sempre dando prioridade, né, para o vizinho, para a amiga, para não sei o quê, e a gente ficando sempre para depois, né? Sempre sendo olhado posteriormente. Então, quando eu comecei a perceber isso, e que também tinha uma coisa a ver com o poder, com a pessoa ter mais recursos, né? Eu comecei a testar. Aí eu comecei a observar, na hora que alguém me fechava, eu comecei a olhar para a pessoa, perceber quem era. Aí eu descobri cada coisa assim que eu falei, meu Deus, né? Como a gente não olha. Aí uma vez alguém me fechou e eu já querendo xingar, eu peguei e olhei assim para a pessoa, né? Querendo xingar, era um senhor, sabe? Bem senhor, bem idoso, e ele então segurando no volante assim, mal conseguia saber que pista que ele estava. Então assim, ele não quis me fechar, claro, óbvio, né? Só que eu tinha esse sentimento que a pessoa queria tomar o meu lugar. Aí eu percebi que não, que ele só não tinha muita habilidade no volante, né? E eu tinha muito isso também dos carros, né? Ah, se é um carrão é porque o cara é folgado, né? Então a gente começa a observar e aí a gente vê que aquilo que nos afeta, né, são coisas nossas e não do outro, e não tem nada a ver com o que o outro está fazendo para nós, né? Então, a partir desse olhar de você pegar e olhar bem aquilo, se é um fato ou uma ilusão, então, assim, será que alguém está querendo me fechar? Será que ninguém me ouve? Será que todo mundo chega atrasado sempre comigo e, né, e se atrasa comigo? Ou será que eu provoco uma situação que faz com que aquilo aconteça, porque aí eu consigo repetir um comportamento que era doloroso para mim? Como a gente já falou, tudo que a gente exclui, a gente traz de volta, né? Principalmente quando tem a ver com a nossa família, com a mãe, com a ancestralidade. Então, o que, que a gente tem que fazer, então? Eu pego e assumo essa nova postura, né? Eu mudo a direção do meu olhar. Então, em vez de eu olhar para o fato, suposto fato, e para aquela pessoa que está provocando aquilo, eu vou e olho para mim, né? Vocês já assistiram O Senhor dos Anéis? Lembra, o Senhor dos Anéis tinha o Sauron, né? O Sauron que era, né, o olho. E aí, de repente, o olho estava lá olhando para uma direção e aí acontece uma coisa, tipo, Frodo levando o anel, né? Chega perto. Aí ele, né, vira o olho e foca naquilo que é o mais perigoso. Então, é esse olhar que a gente tem que fazer, tipo o Sauron, né? Então, assim, eu estou olhando para algo que parece que é né, a situação, só que quando eu pego e trago isso, presto atenção por que que aquilo me irrita, e principalmente se é repetitivo, né, uma coisa que acontece sempre com várias pessoas, então o que que eu faço? Trago para mim o olhar.
Então, eu trago olhar para mim e observo o que eu fiquei irritada. Tá? Então, aqui eu começo a fazer a minha verificação interna. Né? Então, o que eu convido, né, a vocês e a todos fazerem é mudar esse olhar, né? A gente poder olhar para nós a partir de uma ocorrência. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Tudo que acontece na minha vida, eu tenho que fazer a partir do meu lugar, né? Lembra que eu falei disso, né? Então, não é o lugar do outro, não é o que o outro está fazendo. Então, se tem um político fazendo algo ruim, eu não vou ficar irritada com o político, porque, de alguma forma, eu coloquei ele lá. Se não fui diretamente, foi indiretamente, porque eu faço parte, né, de alguma situação. Então, se alguém não está me ouvindo, será que eu estou me expressando adequadamente? Será que eu estou com uma dor profunda por algo que eu deixei de ter, por uma infância que talvez eu tenha, né, tido a necessidade de ser ouvido e não fui naquele momento que eu achava que precisava ser ouvido, né? Então, assim, a gente olhar, e às vezes é uma situação bem pontual, nem é uma ocorrência que é de vida, né? Às vezes é uma situação bem pontual, mas num momento de necessidade e que a gente fica com né, esse olhar, com essa sensação de que tem alguma coisa muito ruim. E aí a gente faz o quê? Se irrita, sai do sério e fica nervoso, né? Então, esse é um exemplo de como a visão sistêmica pode trazer benefícios para nós, né? Então, desse programa, né, o Tecendo a Vida, a ideia é justamente a gente trazer as leis sistêmicas a partir, né, desse conhecimento das leis e de alguns outros situações, né, da filosofia do Bert Hellinger, sem necessariamente ter que fazer uma constelação. É você compreender, né, as leis, compreender como as dificuldades acontecem, como os emaranhamentos acontecem, porque a partir da compreensão a gente consegue fazer mais um passo. E aí a gente passa a treinar aquilo, né? Que a gente fala, tá, eu vou, né, aprender alguma coisa da filosofia sistêmica e vou simplesmente mudar. Não, a gente começa a perceber, aí treina, no outro dia acontece mais alguma coisa, aí a gente fala, nossa, né, que é verdade mesmo, né? E a gente vai indo e vai entendendo como aquilo funciona, que nada mais é do que a situação real da vida, né? Então, o que eu quero então fazer, né, aqui, a gente pegar e olhar que postura, que outra postura eu posso adotar. Quando eu me sentir irritado, então, eu vou fazer o quê? Manter a calma primeiro, certo? Vou respirar, né? Respirar, porque quando você respira, oxigena o seu cérebro, né? Circula melhor o seu sangue. Então, a primeira coisa é dar uma respirada. E depois, olhar para o que em mim provocou aquela reação. Então, mesmo que seja uma situação que o outro, sim, errou, e tudo bem, o outro errou, mas assim, o que em mim causa uma irritação quando o outro faz isso, que tudo bem, pode ser um erro, pode ser uma falha, né? Então, quando a gente passa... Então, assim, não quer dizer que você vai tirar a responsabilidade do outro pelo que ele fez, não. Mas, assim, trazer para mim, porque é o único lugar onde eu posso fazer uma ação em mim, então, assim, trazer para mim o que em mim, né, foi afetado para que aquilo que o outro fez me irritasse tanto. Então, a partir desse olhar, a gente então consegue fazer algo, porque somente a partir do meu lugar, de mim mesma, é que eu consigo fazer algo. Senão é só gastrite, nervosismo, né? Irritação, brigas com todo mundo, né? Então, o que eu quero deixar é isso, essa oportunidade que a gente tem de olhar a vida de um outro jeito, né? Olhar a vida de um outro jeito, olhar com um olhar interno para mim, então sempre respirar, né? Fazer aquela verificação do que em mim está sendo afetado com isso, e aí isso é a inteligência sistêmica, né? Que a gente fala, porque assim, a partir da visão
sistêmica das leis, a gente começa e consegue perceber coisas incríveis, né? Então, assim, eu estou agora com esse programa, né, o Tecendo a Vida, que ele tem como objetivo justamente trazer tudo que eu aprendi, né? Foram alguns anos de treinamento em constelação, não só para constelar, mas lendo os livros do Bert Hellinger, estudando a filosofia sistêmica, né? E aplicando, né? Então, quando a gente passa a aplicar na vida da gente isso, a gente percebe a mudança. Então, hoje, eu posso garantir para vocês que eu mudei em diversos aspectos da minha vida, né? Então, isso, por exemplo, de me irritar muito com algumas coisas, não é algo que aconteça mas claro que acontece, né? A gente sempre acontece, mas não com a intensidade que acontecia, ou não com a frequência que acontecia. Então eu passo a me relacionar comigo mesma e com o outro de uma forma mais saudável, e que aí eu ganho tempo, né? E energia e saúde para ficar aqui dentro de mim mesma e produzir algo com aquilo, né? E produzir algo que valha a pena, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação a fazer, quiserem falar um pouco das suas irritações aí, vamos trocando aqui essa figurinha e tecendo a nossa vida, né? Porque é o que eu digo, a gente tem que tecer dia a dia a nossa vida. Quando a gente tem uma situação que é muito difícil, às vezes a gente se desequilibra, né? E é normal. Então, por exemplo, se você tem alguém na família doente, né, ou você mesmo está doente, então, a partir do momento que você pega e fala, ok, isso está acontecendo, né? Está acontecendo e eu não tenho como mudar, por enquanto. Então, é olhar para aquilo e trazer assim dentro do que eu posso fazer, né? Então, o que eu posso fazer e a partir do meu lugar. Porque se é do outro, então tem uma situação que é do irmão, da mãe, da tia, como a gente já viu, do filho ou do marido, você só consegue fazer algo a partir do seu lugar e da visão que você tem de você mesmo, certo? Então, queridos, queridas, muito bem-vindos. Hoje foi a primeira dessa série de lives do Tecendo a Vida. Eu vou fazer 4 lives essa semana, a próxima vai ser amanhã, só que vai ser às 15h30, porque agora eu estou fazendo nos 3 canais, né? Então, assim tem a oportunidade de outras pessoas, de outros horários poderem também participar. E então a gente vai fazer lives assim, entre meia hora, 1 hora, né? E um pouco mais de frequência. Então, se vocês se interessaram pelo assunto, alguma coisa que eu falei fez sentido para vocês, e vocês conhecem alguém que tem interesse, né, em ouvir um pouco mais sobre o que é a teoria, né, a teoria não, a filosofia sistêmica na prática, porque a gente vai sempre estar trazendo questões do dia a dia. Então, inclusive, se vocês quiserem, me manda no direct, me manda aí dicas, né, até de temas que vocês queiram ouvir, porque vale muito a pena, tá? Então, principalmente se você tiver pessoas que estão passando por dificuldades e começa a tomar conhecimento, tá? Porque a partir do momento que eu conseguir modificar coisas muito importantes na minha vida, eu falo disso com muita tranquilidade. Então, a filosofia sistêmica, ela é incrível para que a gente consiga realmente mudar de vida. Então, às vezes a gente fala assim, mudar de vida, né? Parece que é uma coisa muito assim, não tem nada que, né, possa mudar a vida de alguém, mas eu acho que são com pequenos passos, né? Então, assim, quando você faz um passinho hoje e mudou algo aqui, isso vai refletir nos passos seguintes. E a gente consegue mudar o próximo, mudar o próximo, mudar o próximo. Aí quando você passa aí uns meses, você vai percebendo, nossa, você está diferente. Aí alguém fala, nossa, como você está diferente, né? E aí você vê que funciona, porque nada mais é do que a vida como ela é, né? E olhada a partir de um olhar cuidadoso, né? E observando, né? E dentro daquelas leis sistêmicas que a gente já falou aí numa série de lives e que eu vou trazer cada situação
né, cada visão sistêmica associada a cada situação que a gente trouxer aqui, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, espero que isso tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado de alguma forma, e conto com vocês nas próximas lives. Quem puder estar participando, serão sempre muito bem-vindos, e eu estou muito feliz que eu consiga levar um pouco do que eu aprendi né, durante esses anos da visão sistêmica, porque realmente vale a pena, sabe? A gente pode se beneficiar muito, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, uma boa noite, Emília, Ana, todo mundo que chegou aqui. A Emília fazia tempo que eu não falava, Caroline, Edna, Elis, Marcos, Cleide, Paulinha, Dona Laura, Mara. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.